Oi, gente, bom dia. Como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Na aula de geografia de hoje vai ser uma aula para todas as turmas, é uma aula super atual, onde nós vamos estar falando sobre as queimadas no Pantanal. É, a primeira coisa que a gente vai estar falando é sobre as suas características, né? Quais são as características do Pantanal? O Pantanal, ele é um dos biomas brasileiros, aliás, ele é o menor dos biomas brasileiros, ele ocupa menos de 2% do território nacional, aproximadamente ali 1,76%, mas não é a sua menor dimensão que vai deixar o bioma do Pantanal menos importante. Aliás, ele é fundamental. Em termos de riqueza biológica, é o mais rico do mundo, tanto que nos anos 2000 ele foi considerado uma reserva da biosfera pela Unesco. A localização do Pantanal. Você vai conseguir observar que esse bioma ele se estende do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, certo? Mas também para outros países. Ele avança para o Paraguai e para a Bolívia. Se a gente considerar a área de todo o Pantanal, a sua maior extensão está dentro do Brasil. Corresponde a aproximadamente 70% do território nacional. É só vocês olharem para esse mapinha que eu coloquei para vocês, nessa parte verde mais neon, né? É aí que fica localizado o Pantanal. É muito importante lembrar que é muito comum ter queimadas no Pantanal ao final do inverno. Isso acontece praticamente todos os anos. Essas queimadas, elas estão diretamente ligadas à expansão da fronteira agrícola, né, a fronteira a agricultura e da pecuária daquela região. Isso pode ser observado de forma mais intensa a partir do final do século XX. Isso se deve ao uso de uma técnica agrícola conhecida como queimada, ou também conhecida como coivara. Essa técnica de queimada, ela é utilizada há bastante tempo. Uma outra característica dessas queimadas é o uso do fogo como uma técnica de limpeza para a prática agrícola e pecuarista. Elas são práticas em áreas que já produzem produtos agrícolas ou em áreas que já são pastagem, como também em novas áreas. Embora essas queimadas, né, sejam hoje consideradas uma técnica defasada, bastante antiga, ela ainda é utilizada. E essa técnica de queimadas, ela de coivara também conhecida, ela muitas vezes provoca incêndios. E a partir disso, pode acontecer o que a gente chama de queimada sem controles, né? Porque quando você tem uma queimada sem controle, você vai provocar incêndios. E são eles que chamam a atenção de toda a comunidade nacional e internacional desse período que estamos vivendo. E aí, quais são as causas reais que assolam o Pantanal mato-grossense? Primeiro, o clima. A estação seca durante o ano, né, que eu coloquei para vocês. O clima do Pantanal mato-grossense é um tropical semiúmido. Esse clima se caracteriza por temperaturas elevadas ao longo de todo o ano, mas o que é a dinâmica das chuvas. Chove muito durante o verão e não chove nada durante o inverno. O resultado disso é que durante o período do inverno, as temperaturas elas são elevadas, mas as chuvas elas são escassas. Especialmente nos anos de 2019 e 2020, os índices de chuvas foram menores na região do Pantanal. E a consequência dessa ausência de chuvas pode ser verificada com a menor quantidade de água, né? Se chove pouco, automaticamente nós vamos ter uma menor quantidade de água, principalmente no Rio Paraguai, que é o principal rio daquele bioma. Além da baixa umidade, provoca também uma seca maior nos solos. Daí imaginem, o solo muito seco, recebendo uma matéria orgânica muito seca por não ter chuva, também vão ser elementos altamente inflamáveis e é um combustível ideal para a propagação dos incêndios. E aí, como eu falei para vocês também, sobre as queimadas sem controles.
Então, se nós entendermos que as queimadas são práticas comuns naquela região e que a falta de controle sobre as queimadas gera um incêndio, tá aí outra causa do fogo que assola o Pantanal Mato-Grossense. Um outro fator também que contribui para a ocorrência desses incêndios são os ventos. Eles vão colaborar de maneira intensa para a propagação do fogo às longas distâncias. Um outro ponto é a demora no combate aos incêndios, né? Vai ser um fator específico do Pantanal, porque o Pantanal Mato-Grossense tem um difícil acesso e até mesmo da falta de estrutura no combate aos incêndios, né? Então, o difícil acesso, a baixa estrutura no combate aos incêndios, isso também vai ser fatores que vão contribuir para a ocorrência dos incêndios, tá? E aí temos outros aspectos importantes. Um aspecto super preocupante diz respeito especificamente ao aquecimento global. Provavelmente vocês estão sentindo mais quente, né, esses dias, e esse calor que nós estamos sentindo, muito mais do que sentíamos antes, se deve a essas queimadas, né, o que a gente também vai estar ligando ao aquecimento global. Muitos cientistas, eles já afirmam que a região ela sofre por uma diminuição dos índices de umidade em função do aquecimento global, né, já sofria essa diminuição. E o que seria incrivelmente preocupante em qualquer situação, principalmente em situações de incêndios, que é o que está acontecendo. Outra coisa importante de lembrar é o fato de que os incêndios ou em florestas ou em qualquer tipo de vegetação, elas também podem ocorrer de forma natural. É muito difícil de acontecer, mas elas podem acontecer de forma natural. Por exemplo, a queda de um raio numa região extremamente seca ou, no caso, não natural, que é intencionalmente pelo ser humano. Mas se a gente colocar na balança o número de incêndios provocados por queimadas sem controles e por essas outras razões que eu mencionei, o número de queimadas sem controle daria um número de aproximadamente 95% de todo o número ocorrido naquela região. Só para vocês terem uma ideia do quanto preocupante é isso, a região do Pantanal, até setembro desse ano, né, de 2020, já tinha perdido aproximadamente uma área de fogo equivalente ao estado de Sergipe. Então, essas fotos que eu coloquei para vocês, que é muito importante vocês observarem no slide, essas fotos são reais, tá, gente? Então, é o que está acontecendo. Olha como era antes, né? E olha como é que tá ficando realmente o Pantanal. Então, é muito importante que a gente saiba do que está acontecendo no Pantanal, porque, inclusive, isso está nos afetando. E como eu falei para vocês, o Pantanal ele é bastante rico, o seu bioma é bastante rico. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês reflitam sobre, sobre o que está acontecendo com o Pantanal. Qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estou à disposição e até mais.